de convidar na nossa tela Gilvan Bueno. Seja bem-vindo ao BMC Stock. Gilvan, é bom tomar cuidado com estes grupamentos, com o fracionamento de algumas ações. Quando a gente olha aqui para essas companhias, há muitos eventos no meio do caminho para você comparar o que está acontecendo hoje com a empresa com o que acontecia anos atrás. Então tem que tomar estes cuidados, ainda mais com companhias bastante voláteis, como é o caso de Grupo Casas Bahia. Muito boa tarde a você, nossa audiência da BMC, que alegria estar aqui conversando com vocês. E para iniciar essa resposta, é importante lembrar que é um dia interessante no mercado financeiro. Luiz Barsi foi absolvido pela CVM. E por que eu estou falando de Luiz Barsi para responder essa pergunta? Porque Luiz Barsi, há algum tempo, já falava que o setor de varejo no Brasil teria dificuldades econômicas. E quando a gente teve o episódio de Americanas ano passado, uma questão muito interessante era o custo de carrego da dívida. O que é o custo de carrego da dívida? Nos juros de 2 dígitos, as empresas que ficaram alavancadas para atravessar o período pandêmico, conceder promoções e ainda ter um oceano azul, as empresas do setor de varejo não tinham uma grande concorrência, eram os players ali dominantes, mas com a chegada da Shopee e principalmente da Amazon no Brasil, a concorrência aumentou e as margens, que já eram meio bastante exprimidas, aumentaram. Então, basicamente, o Barça já fazia uma discussão sobre isso, falando que essas empresas estavam muito alavancadas e com a sua dívida muito alta e os juros de 2 dígitos, essa combinação foi nitroglicerina nos fundamentos da empresa. Então, para ela continuar ali operando, sendo conduzida, ela precisa ali readequar isso. Então, todas as empresas que atravessaram a pandemia, venceram a pandemia e alavancaram, agora elas estão sofrendo pelo esse impacto de 2 dígitos. Perfeito. Gilvan, olhando para uma solução para esse tipo de problema, encontrada por essas empresas, foi o caso de Magazine Luiza, foi o caso de Grupo Casas Bahia, foi o caso de outras grandes varejistas, foi emitir novas ações, captar recursos a mercado e antecipar algumas dívidas. É um tipo de emissão que agrada ao investidor em geral, você emitir novas ações, pegar dinheiro do investidor para pagar dívida de uma operação que já não está se demonstrando talvez muito sustentável? Como é que você vê normalmente essas operações que se tornaram comuns, não só para o setor de varejo, como para outras companhias listadas aqui no Brasil? Se a gente pegar 2023, basicamente todas as grandes emissões de recursos ou foram para pagar dívida ou foram para estabilizar ali o seu fluxo de caixa. Então, como é que você vê esse mecanismo encontrado por companhias brasileiras para tentar ali se desvencilhar deste cenário tão apertado em relação ao custo de capital? Aqui a gente vai falar um pouco de filosofia existencial. A filosofia existencial do mercado brasileiro fala muito que o Brasil tem um desafio de ter 400 empresas listadas, um número de investidores em bolsa de valores muito pequeno. Então, programas como a BMC New e todas as palestras que são realizadas, todas as apresentações que são realizadas, são muito importantes para democratizar o acesso. O que o Brasil vem enfrentando é uma necessidade de mais competidores, de mais investidores, dessa promoção da educação financeira, essa discussão ser cada vez mais abrangente. Por exemplo, quando nós observamos grandes economias, são mais de 5 mil empresas listadas, todos os investidores estão ali investindo. A gente sabe que o André Jacusca já falou sobre isso em outras oportunidades, com outros gestores também, que o Brasil tem ali uma Selic de 2 dígitos e isso acaba inviabilizando o mercado de ações para muitos investidores. Então, cada vez mais, essa corrente de descer os juros ela é muito importante para trazer novos participantes. E se o Will da Avenue estivesse aqui, ele ia ficar muito feliz pelo que eu vou comentar. O Brasil, nos últimos anos, só tem feito follow-on, basicamente follow-on, tem uma dificuldade de fazer novas aberturas de capital. Isso mostra para o investidor que está aqui na BMC a importância de estar acompanhando a programação, as pessoas que vêm aqui, tanto no nosso YouTube quanto na nossa TV fechada. Por quê? Porque, basicamente, o mercado internacional tem essa questão da IPO. Tivemos agora um IPO recente de uma grande empresa de acesso de comunicação, que foi a Reddit. A Reddit fez uma IPO que já subiu no primeiro dia, mas o Brasil ele tem um problema de liquidez. O que tem a discussão aqui também, a gente precisa comentar, eu até tinha um podcast aqui na BMC, recomendo a todos, que é a ideia da recuperação judicial. Esse é um mecanismo que tem sido muito utilizado e que as empresas e investidores têm que estar sempre atentos, porque eles podem acordar em alguma manhã sendo impactado pela RJ. A gente viu que a Gol fez o mesmo movimento de RJ, de recuperação judicial. Então, acho que o Brasil hoje ele precisa desse número de investidores. Do ponto prático, as empresas elas precisam capitalizar e o mercado de capitais oferece isso via emissão de dívida, EMIA, e via emissão de equity. Então, as empresas são os mecanismos que ela possui para captar recursos.
E é bom o investidor brasileiro tomar cuidado também, porque a gente é amante da renda fixa hoje, Gilvan. A gente gosta muito de renda fixa, afinal sempre pagou muito bem no mercado brasileiro. A gente tinha uma Selic até pouco tempo atrás de 13,75%. Mas quando este juro básico no Brasil ele vai se diminuindo, ele vai caindo, surgem novas oportunidades, talvez para você manter aquela renda que você tinha anteriormente. Só que o juro está caindo. Como é que a oportunidade ainda mantém um patamar ainda atrativo de juros a serem pagos? Eu vi bastante gente tomando risco em títulos de dívida de companhias privadas aqui no Brasil. Só que em um cenário em que a empresa está fazendo emissões de ações para pagar dívida e também entrando em bastante recuperação judicial, a gente viu esse mecanismo ser bastante utilizado aqui no Brasil, tem um risco aí atrelado a estes títulos de dívida do mercado privado que é bastante apurado. Quando a gente olha para os Estados Unidos, renda fixa por lá está muito ligado à companhia, você dá muito crédito à empresa, só que as empresas são muito estáveis, é pouca companhia que utiliza aquele mecanismo de proteção da justiça aos seus credores, que também existe por lá, inclusive foi acionado pela Gol neste pedido de recuperação judicial. Você vê essa distância ainda no mercado de crédito privado entre Estados Unidos e Brasil? Qual que é o risco do investidor que está buscando pela renda fixa de olhar só para a taxa que vai ser paga e não levar em consideração, talvez, estes riscos que também podem aparecer na tese? Cara, excelente pergunta, um tema super importante aqui no Brasil. A primeira grande questão é entender a geração de caixa dessa companhia. Então, se ele está olhando para um crédito privado, é importante que ele saiba se essa empresa é um player dominante no seu mercado, se é uma empresa que tem uma história muito boa, uma história de bons pagamentos. E acho que a terceira variável aqui as agências de rating. A gente sabe que em 2008 elas passaram por muito questionamento, porque não controlaram ali a emissão das suas dívidas de algumas empresas. Então, basicamente, esses são os três fundamentos. Mas, adicional a isso, tem um outro mecanismo que surgiu agora, que pode trazer ainda cada vez mais dificuldade de achar bons títulos de renda fixa. Eu queria falar para o investidor que gosta de renda fixa, que está nos prestigiando, olha, os próximos 2 anos você vai ter uma mudança de comportamento. O Conselho Monetário Nacional fez uma alteração nas normas para emissão de LCI e LCA, que era um mecanismo que você, investidor conservador, gostava bastante. Por quê? Porque ele tinha ausência de imposto lucro e você conseguia ter essa liquidez em 6 meses. E qualquer empresa, às vezes, tinha ali uma mudança no objetivo da captação desse recurso. Bem, o Conselho Monetário Nacional falou o seguinte, olha, para a emissão disso aqui tem que ser uma empresa que está diretamente ligada a essa atividade fim, o prazo aumenta de 6 para 9 meses e a gente tem uma diferença aqui na captação desses recursos. Então, o investidor conservador ele começa a ter ali novidades. Até as debêntures incentivadas agora passaram por essa mudança de legislação. Então, respondendo você objetivamente, o investidor conservador ele precisa olhar se ele vai para um crédito privado, o rate dessa companhia, a geração de caixa dessa companhia, a dívida dessa companhia. Por isso que ter ali as assessorias de wealth manager ou de gestão de patrimônio são muito importantes, até os escritórios também que fazem esse trabalho. Por último, nos Estados Unidos, como nós falamos anteriormente, é um mercado muito conhecido pelos bonds corporativos, né, de empresas que são dominantes em seus mercados, mas lá basicamente se utiliza o mercado de equities para fazer essas captações de recursos. Lembrando, né, você vai ficar com esse título normalmente por bastante tempo, Gilvan. Tem que levar em consideração também o que pode acontecer com esse tipo de companhia. Vi muita gente, na época que a Selic por aqui estava 2%, 3%, caiu bastante. Talvez buscar por essa alternativa na renda fixa que, naquele momento, poderia ser até um pouco mais segura, porque as companhias estavam com as operações indo muito bem. Mas muita empresa recentemente entrou em recuperação judicial e está deixando de pagar aqueles títulos. Então você também tem que levar o imponderável aí em consideração e naturalmente pedir uma taxa um pouco maior do que está sendo negociada a outras companhias do mercado. Tem muita empresa em RJ que está deixando de pagar os seus debenturistas e está tendo dificuldade aí o investidor conservador. O Brasil já foi melhor para o investimento conservador, né, Gilvan? O pessoal está tendo que dar uma diversificada agora para tentar equilibrar esses rendimentos. Essa semana eu falei na Folha de São Paulo que os melhores investimentos aqui são a ideia de investir no conhecimento. Exato. Eu acho que o conhecimento vai te diferenciar bastante de coisas que não fazem muito sentido. Então, no crédito privado do Brasil, você destacou muito bem, tem uma dificuldade muito grande porque agora você vai ter que ser mais seletivo, vai ter que acompanhar um pouco mais. Queria trazer um ponto de reflexão para a nossa audiência que está aqui, que antigamente a gente tinha, o pensamento do Warren Buffett é muito conhecido, que ele fala, nunca aposte contra os Estados Unidos. É um comentário do Warren Buffett, e ele construiu muito do seu patrimônio assim.
Então a gente tinha ano passado uma dinâmica de mercados. Atualmente a gente tem uma dinâmica de empresas. E aonde eu quero levar esse raciocínio, a gente tem duas formas de falar de empresas atualmente. As 7 magníficas, que são as empresas de tecnologia que respondem por quase 50%, em alguns momentos do tempo 80% da valorização do mercado americano. E a gente tem também as granolas, que é um termo seguinte. Na Europa Stock 600, você tem 11 empresas que representam atualmente quase 50% da valorização. Ou seja, os mercados que antes eram os grandes players, agora eles têm as empresas que são os grandes players. Então, cada vez mais entender da empresa, para você adquirir títulos, seja na área de equity, seja na área de débito, de dívida, você vai precisar entender muito bem das empresas. Então, você tem uma mudança estrutural de como o mercado era pensado. E você frisou muito bem. Acho que um ponto de estudo relevante é entender a ata do Copom. Isso é uma discussão para um outro momento, não sei se a gente tem tempo ainda, mas entender essa ata do Copom e acompanhar as reuniões de junho serão muito importantes para o investidor conservador. Perfeito. São 2 temas que eu gostaria de explorar contigo. Primeiro, a participação dessas grandes companhias na composição dos maiores índices acionários do planeta, as 7 magníficas, as 7 maiores empresas também ali nos índices europeus que acabam puxando bastante. Fica difícil o investidor escolher uma delas. Se expor talvez a índices é a alternativa mais fácil? É uma discussão bastante interessante. Eu vi muita gente com muito tempo de mercado, Gilvan, falando o seguinte, cara, vai no fácil que não tem erro. Você pode pegar o bom momento, o mau momento do mercado norte-americano, mas as 7 magníficas lá nos Estados Unidos, são empresas de tecnologia, estão puxando muito o índice neste ano. Apesar de o índice não ter um bom desempenho no restante das companhias, essas empresas ainda trazem retornos aos investidores. Então, é mais fácil, às vezes, fazer o fácil, se expor a índices, ou você acredita que cada vez mais a gente vai ter que realmente ir ali na fonte dos recursos e investir propriamente dito nas companhias para buscar estes retornos? Cara, ótima pergunta para o investidor que está chegando agora no mercado. Eu mostrei para vocês que tem uma mudança estrutural, nem falei das 7 empresas japonesas com S, que estão tendo ótima valorização. A gente tem uma mudança de como pensar o mercado, então estamos falando de empresas e o que nós construímos ao longo do tempo? Índices para que a gente pudesse encontrar dentro do índice as empresas que tinham maior relevância. Só que hoje as empresas que ficaram tão dominantes, algumas têm lucratividade que superam países, que parece que você está olhando mais para índices. E aí, curiosamente, nos anos 60 foi construído o ETF, né, que é um fundo de índice que você destacou sabiamente aqui, que na minha visão, e aí tem um famoso estudo do JP Morgan, onde o JP Morgan fez uma curva de 20 anos de retorno, vou postar isso no meu Twitter ou no meu Instagram, mostrando o seguinte, que quem tentou aproveitar os melhores momentos do mercado não teve êxito, só teve êxito quem ficou basicamente apostando de maneira regular, investindo de maneira regular, entendendo os investimentos. Uma outra variável também é a diversificação. Então, quando você entra, por exemplo, num mercado com essa concentração, nós sabemos que a melhor correlação entre 2 ativos é a diversificação, é ter ativos que andam em direções opostas. Então, para o investidor que está chegando agora e ele quer acompanhar uma valorização, o ETF se mostra um produto acessível, com baixa taxa e que você consegue fazer um movimento mais direcional para conseguir capturar algumas oportunidades. Sempre lembrando que a gente não está fazendo aqui recomendação de investimento, mas lembrando que esse veículo de investimento possibilita você participar de grandes transformações. Então, nós temos, por exemplo, o Warren Buffett falando que estava investindo no Japão. A minha pergunta para você de casa é, como é que você consegue investir no Japão? Você tem essa facilidade? Então, utilizar um ETF hoje, na mudança estrutural do mercado brasileiro, isso é possível. Você quer investir nas melhores empresas europeias, nas 11 melhores empresas europeias, você vai converter sua moeda em euro, você não vai conseguir fazer isso. Então, ter um ETF é um objeto muito importante. Você quer investir na Standard Poor's 500? Você tem aqui a oportunidade de investir nas melhores empresas de tecnologia que estão puxando basicamente o índice. Então, o ETF acaba sendo um produto acessível, com baixa taxa, que permite você ter uma diversificação geográfica muito importante e que num cenário de muita imprevisibilidade, aqui a gente não está colocando nessa equação a eleição do Trump, que pode trazer uma volatilidade muito grande nos mercados, quem tiver concentrado pode ter perdas no seu patrimônio, desvalorizações muito significativas. A diversificação vai ser importante para 2025. E aí ela evita que você fique correndo atrás do rabo, né? Às vezes, o mercado norte-americano agora está explodindo, você vai entrar atrasado, vai tirar todos os seus recursos aqui do Brasil e joga para os Estados Unidos. Aí dá alguma coisa errada nos Estados Unidos, as 7 magníficas perdem um pouquinho do gás, aí o mercado brasileiro começa a subir mais do que o norte-americano, você vai tirar o dinheiro de lá, vai trazer para cá. É mais fácil diversificar a carteira, tentar identificar aí quais são os investimentos mais confortáveis para o seu perfil de investimento
e não ficar correndo o tempo todo atrás da bola, porque cansa mais, né, Gilvan? Cansa mais, dá menos retorno. Vamos comparar com o futebol. O time que fica um tempo inteiro correndo atrás da bola ali no campo, ele vai cansar mais e talvez ele não tenha o mesmo retorno daquele time que está controlando as suas posições, tem um bom posicionamento no gramado, cada jogador sabe a sua função. Você não precisa ter 5 zagueiros e aí na hora do ataque você substitui o zagueiro, coloca um atacante. Estar bem montado ali no começo já é um bom adianto, né? Eu acho que se você fizesse esse comentário para alguns torcedores do Rio e São Paulo, você seria indicado para ser técnico de futebol, que você foi muito melhor que técnicos que tentam inventar aqui. Acho que você foi muito certeiro, você não tem que inventar, acho que você tem que ter as posições ali bem definidas e controladas, entender diversificação, investir em conhecimento. A BMC oferece um conteúdo muito rico, a gente tem um Saravalli que tem uma parte de educacional muito importante aqui, e todos que aqui também estão presentes. Então, investidor, se você quiser retorno nos próximos anos, eu queria te dizer que será preciso investir em conhecimento. Você me fez uma outra pergunta, que foi sobre taxa de juros e ata do Copom. Olha, essa discussão é muito importante para o atual momento. 2024 tem 2 movimentos muito interessantes. A gente tem a alteração do presidente do Banco Central esse ano, que muitos querem entender como será, em termos de mudança na questão dos juros. A ata do Copom, que está sinalizando que a reunião de junho vai ser muito importante. A gente acelera essa queda da taxa de juros, que nós estamos acompanhando. Muitas pessoas estão projetando, por exemplo, para o setor de real estate, 2025 e 2026 como um ano de muita oportunidade. Por quê? Porque os brasileiros estão super endividados e passar uma ficha de crédito atualmente, se você, quem está acompanhando a destruição de valor que vem acontecendo no Banco Bradesco, sabe que eu estou falando sobre PDD, né, provisionamento de débito duvidoso. Então, basicamente, 25 e 26 ganha muita relevância. Qual o problema disso? É que em novembro nós temos uma eleição que muda muito o que será o mundo em 2025 e 2026. Então, cada vez mais entender essa ata do Copom, essa pressão inflacionária que pode ocorrer, vai ser um diferencial competitivo muito importante. Inclusive, muda tudo. A eleição nos Estados Unidos pode mudar bastante o cenário internacional, pode mudar a operação de empresas. Eu conversava com algumas companhias, inclusive a Taurus estava recente comigo, ela divulgou o balanço ontem, conversou comigo hoje pela manhã. E eles me falavam o quê, ô Gilvan? Falou, a gente está de olho na eleição dos Estados Unidos, porque vai mudar tudo. Então, empresa do setor industrial está de olho nos Estados Unidos, investidor de renda fixa vai estar de olho também na eleição nos Estados Unidos, analistas políticos, analistas de investimento, macroeconomistas, está todo mundo de olho no que vai acontecer neste final de ano. Você mencionou que vai postar uma imagem no teu Twitter e no teu Instagram. Onde é que o pessoal te encontra aí? Como é que faz para encontrar o Gilvan Bueno nas redes sociais? Super fácil. Gilvan Bueno em todas as redes. Não tem segredo, no né? Instagram e no Twitter, mas eu sempre compartilho quando venho aqui na BMC. Eu acho que você trouxe um ponto importante. Gerdau também tem uma planta, uma geração de receita muito importante. E você destacou também muito na reportagem hoje, está te parabenizar, a JBS, que tem uma margem de receita muito forte nos Estados Unidos. Então, o cenário muda bastante em 2025. Maravilha. Gilvan Bueno, sempre um prazer tê-lo por aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pela programação.